A palavra de Deus que eu quero compartilhar nesta noite com os ouvintes, com os irmãos, está no livro de Mateus, capítulo 18. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 5. A palavra nos diz: naquela mesma hora, chegaram os discípulos aos pés de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando um menino, e o pôs no meio deles, e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, este é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome um menino tal como este, a mim me recebe. Amado Deus, soberano Pai, diante da Tua presença, Senhor, nós colocamos a nossa vida, Pai. Colocamos, ó Pai, esta palavra, que o Senhor possa, Deus Todo-Poderoso, ministrar aos nossos corações, Senhor. Que dos meus lábios não saia nada a não ser pela direção do Teu Santo Espírito, meu Deus. Assim eu te peço, te agradeço, no nome de Jesus Cristo. Amém e glória a Deus. Esta palavra maravilhosa da parte de Deus, aonde nos fala sobre o reino dos céus, aonde nos relata algo que os discípulos perguntaram ao nosso Mestre, ao nosso Senhor Jesus Cristo: quem é o maior no reino dos céus? Se nós olharmos a palavra de Deus no livro de Marcos, vai nos dizer, vai nos relatar que enquanto os discípulos caminhavam, estavam andando pelo caminho, havia uma discussão entre eles. Qual deles que seria o maior no reino dos céus? Jesus, ele, no livro de Marcos, no capítulo 9, versículo 35, vai dizer que ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: se alguém quiser ser o primeiro, será o último e o servo de todos. Aleluia. Jesus, ele conhecendo o coração do homem, ele conhecendo tudo o que se passava na vida dos seus discípulos, ele sabia que naquela caminhada eles estavam tendo esta discussão entre eles para saber qual seria o maior no reino de Deus. E quando Jesus ele pergunta para os discípulos: que estavais vós discutindo pelo caminho? A palavra de Deus aqui vai dizer que eles se calaram, porque pelo caminho eles vinham discutindo, disputando entre si qual era o maior. Talvez Pedro poderia pensar porque Deus, porque o próprio Jesus ele tem dito a Pedro: eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que tu ligares na terra será ligado no céu. Talvez Pedro, com tudo isso que Jesus falou para ele, talvez Pedro, porque ele tenha andado sobre as águas, veio ao encontro de Jesus, pode ter pensado que ele seria o maior. E os discípulos estavam discutindo entre eles. Talvez João pode ter pensado, colocado diante dos discípulos: não, mas eu sou o maior porque eu me deito no peito, eu me deito no ombro de Jesus. Eu vou ser o maior no reino de Deus. Talvez Judas tenha falado: não, mas como eu sou aquele que trabalha com as finanças, eu tenho toda a confiança de Jesus,
eu vou ser o maior no reino de Deus. E ali a palavra, como ela nos apresenta, que os discípulos vinham discutindo pelo caminho sobre quem deles seria o maior. E talvez cada um dos discípulos aí tinham a sua visão de que eles seriam o maior. Quando Jesus faz esta pergunta para os discípulos, o que vós estavais discutindo no caminho? A palavra vai dizer que eles se calaram, porque talvez eles neste momento até tenham se envergonhado do que eles estavam falando, discutindo. E Jesus, quando ele diz, aquele que quiser ser o primeiro, será o último e o servo de todos. E chamando uma criança, a palavra de Deus vai dizer que Jesus, chamando um menino, pôs no meio deles e disse, em verdade vos digo que se não vos converterdes e não fizerdes como meninos, de modo algum entrarei no reino dos céus. Aleluia! Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, este é o maior no reino dos céus. Aqui nós podemos ver que para nós herdar o reino dos céus, nós temos que ter humildade, como uma criança. Muitas vezes nós vemos pessoas querendo ser melhor que outras. Talvez pensam que o seu louvor é melhor do que o louvor do seu irmão, que a sua pregação é melhor do que a pregação do seu irmão. E começa uma disputa, cada um querendo ter uma posição melhor no meio daqueles que estão para fazer a vontade de Deus. Aqueles que deviam estar para servir no reino de Deus. Mas Deus, ele quebra todo este protocolo do qual muitas vezes nós nos autoavaliamos, pensando que o que eu estou fazendo está agradando mais a Deus do que o que o meu irmão está fazendo. E Jesus, quando ele pega este menino, esta criança, a palavra de Deus diz que Jesus, ele toma uma criança em seus braços e diz que aquele que não se humilhar como uma criança não entrará no reino dos céus. Ele está dizendo que nós temos que ter a capacidade de perdoar como uma criança. Muitas vezes nós adultos temos dificuldade de perdoar alguém, mas uma criança, alguém pode até ofender ela, mas daqui a pouco ela não se lembra daquilo. Ela não guarda mágoa no seu coração, não guarda rancor, porque ela é pura de coração. Aqui quando Jesus ele nos diz para nós nos tornarmos como uma criança, ele não está dizendo que nós temos que ser imaturos, porque se nós olharmos para uma criança, nós vamos às vezes ver nela uma imaturidade, ela não tem a capacidade de pensar como um adulto, de fazer as coisas como um adulto, mas Deus ele não está se referindo a isto. Apóstolo Paulo, quando ele escreve a sua carta aos Coríntios, ele diz: quando eu era menino, eu fazia coisas de menino, eu pensava como um menino, mas quando eu me tornei homem, comecei a fazer coisas de homem. Aqui quando nós vemos neste sentido, nós temos que buscar a maturidade espiritual. No versículo 3 do capítulo 18 de Mateus, Jesus ele diz: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Aqui Jesus está falando para nós nos tornar como meninos, nos converter, porque um menino ele não vai confiar em si mesmo. Ele não vai querer ser melhor que ninguém, melhor que os outros. E Jesus ele vai contar uma parábola
no livro de Lucas, no capítulo 18, ele vai contar uma parábola para aqueles que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos e desprezavam os outros. A parábola dos 2 homens que subiram ao templo para orar. Ele diz: o fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou os dízimos e de tudo quanto possuo. E o publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Glória a Deus. E Jesus, ele diz mais que: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Deus quer essa humildade de nós, que nós venhamos reconhecer que somos pecadores, que não somos melhor que o nosso irmão, que não somos melhor que ninguém, mas que nós precisamos receber a misericórdia do Senhor sobre a nossa vida. Mesmo que nós estamos fazendo a obra de Deus, mesmo que estamos buscando a santificação em Deus, nós temos que reconhecer que somos falhos, somos pecadores e que não somos melhores que ninguém. Porque aquele que se humilha, ele vai ser exaltado por Deus. Mas aquele que busca a sua exaltação, Deus o humilhará. Porque às vezes nós não olhamos para o nosso pecado, porque a nossa vida, muitas vezes, nós olhamos para nós e queremos ser melhores, queremos que Deus nos justifique por aquilo que nós pensamos que somos, por aquilo que nós pensamos que estamos fazendo. A palavra de Deus, ela nos diz que se aproximaram de Jesus Tiago e João, dizendo: mestre, queremos que nos faça o que nós pedirmos. E Jesus lhe disse: que quereis que vos faça? E eles lhe disseram: concede-nos que na tua glória nos assentamos à tua direita e outro à tua esquerda. E hoje, meus amados, muitas vezes nós vemos isso no meio do povo que se diz servir a Deus. Às vezes querem posição, querem status para dizer que estão fazendo a obra. Mas nós, meus amados, nós temos que buscar fazer a obra do Senhor sem buscar o reconhecimento do homem, fazer a vontade de Deus para que Deus venha nos recompensar, porque aquele que vai buscar a sua exaltação, ele vai ser humilhado, mas aquele que buscar se humilhar na presença de Deus, se disponibilizar para fazer a vontade de Deus, Deus o recompensará. Ele vai entrar no reino dos céus, na sua humildade, na sua simplicidade, na sua dedicação, fazendo a obra conforme ela tem que ser feita, né? Não relaxadamente, mas sim buscando se aperfeiçoar e andar conforme a vontade de Deus. Meus amados e queridos, nesta noite que possamos nós refletir sobre esta palavra, buscar humildade, buscar sinceridade, buscar fazer sem nós querermos nos exaltar, porque aquilo que nós estamos fazendo é algo que Deus tem colocado na nossa mão, e se Deus tem nos dado, nós temos que fazer com perfeição, buscar aprimorar, buscar o conhecimento, buscar a sabedoria, porque quem dá a sabedoria, o entendimento é o Senhor Jesus. Quem dá o discernimento é o Espírito Santo, não é o homem querendo fazer para se aparecer, mas é o homem querendo fazer porque o Senhor tem
lhe chamado, o Senhor tem lhe escolhido. E nesta noite, meu amado, que você possa receber esta palavra, você possa receber do Senhor Jesus o renovo na sua vida, para fazer aquilo que é a vontade de Deus, não para buscar uma posição, mas sim para buscar o seu lugar na presença de Deus, porque chegará aquele dia em que os que não estiverem escritos no livro da vida serão lançados no lago de fogo. E nós, meus amados, temos que buscar andar na presença de Deus, para que naquele grande dia o Senhor possa dizer para cada um de nós: vinde bendito de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Glória a Deus, que nós possamos ouvir isso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que venhamos nós permanecer na presença do Senhor, para que nós venhamos herdar o reino de Deus através da humildade, através daquilo que o Senhor tem nos ensinado nesta noite. Amém, meus queridos?